Boa noite, meus amigos e irmãos, tudo bem? Vamos conversar aqui de novo sobre assuntos pertinentes à santidade de Cristo, né? Um assunto pertinente a quem é Jesus, né? O Jesus histórico da Bíblia era um homem e era Deus também. É escrito aqui, tem uma matéria aqui, na Bíblia, Jesus Cristo é a figura central do cristianismo, descrito como Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, o Messias, profetizado no Antigo Testamento, e o Salvador que veio ao mundo para trazer salvação através do seu sacrifício. Ele é visto como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo tanto divino quanto humano. E seus ensinamentos e milagres são registrados no Novo Testamento. Não é isso? Então, há 2000 anos atrás até hoje, estuda-se, né, tanto historicamente quanto biblicamente e religiosamente, né, quem é a figura de Jesus, né? Quem é o Jesus? Na Bíblia tem descrição sobre ele, que as principais são o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, divindade, humanidade e liderança religiosa. Com essa liderança religiosa, particularmente, não concordo. Aqui diz assim, liderança religiosa por quê? Ele atuou como pregador e líder religioso. Na Bíblia não está escrito que ele foi nenhum líder religioso. Ele inspirou o surgimento do cristianismo e ensinou o evangelho. Sua autoridade é enfatizada em passagens onde ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Né? Aquela passagem de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, né? Senão por ele. Por isso que dizem aqui que ele foi uma grande liderança religiosa, mas Jesus não fundou religião nenhuma, mas nem o cristianismo, porque o cristianismo foi batizado assim pela Igreja Católica, por ser Jesus Cristo, né? Seguidores de Jesus Cristo, né? Filho de Deus. É identificado como Filho de Deus, concebido por Maria através do Espírito Santo, enviado por Deus para perdoar os pecados da humanidade. Os céticos e os ateus, eles discordam disso, né? Afirmam que não é possível, que nunca aconteceu na história algo assim, né? Que eles falam que isso é mentira, escrito pela Bíblia. Mas nós cristãos acreditamos que isso é verdade, tá? O Messias, Cristo, o termo Cristo significa ungido. E Jesus é o Messias, prometido nas profecias do Antigo Testamento, que veio para trazer salvação e restauração. Eu li uma vez, não lembro em qual livro, que na época em que Jesus nasceu, isso é comprovado também pela Bíblia, pela história bíblica, né, no nascimento de Jesus, está lá em Mateus a história dele, né? Estava acontecendo ali na Judéia, Roma, né, pelo Império de Roma, né, que estava acontecendo ali uma confusão política, né? A cidade estava passando por crise política, né? Aquela região ali. Tanto é que Jesus, os pais dele precisaram fugir, né, da Judéia, né? Precisaram fugir e foram para Belém.
não é isso? Aí depois tiveram que voltar por causa do censo, né? Tá escrito tudo lá em Mateus, depois vocês leem, eu não vou citar a história aqui, né? E assim, e os cristãos na época, que não eram cristãos, né? Os evangélicos, assim, o pessoal seguidor de Deus, que eles só adoravam o único Deus, estavam sendo perseguidos pelo rei Herodes, no caso, né? Pela cúpula romana, né? E eles estavam esperançosos que viesse algum salvador para salvá-los nessa época, né? E quando Jesus nasceu, ele foi profetizado que ele nasceria e a esperança do povo se voltou para Jesus Cristo, né? E realmente Jesus era muito sábio, né? Que era inspirado por Deus, ele obedecia ao que o Pai Deus falava para ele fazer, e ele fazia, falava e fazia, né? Então o povo daquela época, os mais pobres principalmente, depositaram uma esperança nele, né? Mas ele afirma que ele não veio para não cumprir a lei, ele veio justamente cumprir a lei, né? E veio salvar a alma das pessoas, né? Veio salvar almas, né? Espíritos, e não carne, e não livrar as pessoas do Império Romano. Tanto é que ele era sujeito à cultura judaica, ao Império Romano, né? Depois de alguns anos, né, Israel começou a ter uma política própria, mas durante o nascimento de Jesus, a política era dominada por Roma, né? Assim diz a história, né? Salvador, porque acredita-se que sua morte na cruz foi um sacrifício pelos pecados de todos, e que sua ressurreição oferece a vida eterna para aqueles que creem. Ensinamentos milagres, realizou diversos milagres, como curar enfermos, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, e ensinar através de parábolas. Seus ensinamentos centram-se em temas como amor, esperança e salvação, né? Porém, as pessoas da época não souberam discernir isso, né? Não souberam interpretar direito, e achavam que os mais poderosos, como os romanos, não queriam perder o poder, e achavam que Jesus era uma liderança poderosa, né? Era um cara muito articulado, um homem muito articulado, que poderia facilmente convencer pessoas e chegar ao poder. E Jesus nunca teve essa pretensão. Divindade e humanidade. É visto como a encarnação de Deus, sendo considerado tanto verdadeiro Deus quanto verdadeiro homem, com as naturezas divina e humana coexistindo em sua única pessoa. O nome hebraico Jesus, que é Yeshua, significa salva, né? E por fim, a liderança religiosa, que eu não concordo, porque ele nunca foi líder religioso. Ele pregava, né, o evangelho nas praças, nos montes, na praia, embaixo de uma árvore. Ele preferia estar ao ar livre, com a multidão nas ruas e praças e locais ao ar livre, do que em sinagogas, que na época eram sinagogas, né?
Então ele não... Tanto é que ele abominava o sistema religioso já da época. Que no caso de Israel, o sistema religioso era a religião judaica, né? A religião dos judeus, né? E ele abominava isso porque os fariseus, que eram os zeladores do sistema religioso apenas, eram hipócritas, segundo a Bíblia, segundo Jesus. Ele abominava isso e foi um pouco desse pessoal que o condenou à morte, tá bom? Então Jesus era essa pessoa, sim, continua sendo essa pessoa para nós cristãos, né? Continua sendo, né? Hoje em espírito, né? Depois de 2000 anos atrás, em espírito, ele não é mais homem, humano, mas é um homem em espírito, né? É um ser espiritual, um ser celeste que rege nossa vida aqui na Terra ainda, né? E nós cristãos deveríamos conhecê-lo a fundo, né? Porque é Ele que é adorado por nós. Então, nós adoradores devemos conhecer o adorado, né? Então, gente, é isso aí. Tirem suas reflexões. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa da pessoa de Jesus, referente à pessoa de Jesus, podem deixar aí nos comentários. Se concordarem também, se discordarem também, podem deixar comentários respeitosos, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem seus likes, né? E curtam o vídeo, tá bom? Beijos nos corações, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo. Vício de pecar, porque só Jesus transforma e liberta. O vício